Acesse, vote, participe, daqui a pouquinho no final do programa o resultado. A gente segue falando agora então sobre o relatório divulgado hoje que alega incongruências nas eleições presidenciais aqui no Brasil. Paulo Figueiredo, volto contigo, Paulo. Não, primeiro, eu acho importante isso que o Zé falou a respeito dos ofícios. As pessoas têm que ter muito cuidado e muito critério com as coisas que estão circulando na internet. E às vezes até nós, jornalistas, recebemos uma coisa e falamos, pô, isso aqui tá com a cara, deixa eu ver. E dá trabalho fazer jornalismo de checar as coisas com as fontes. Então, isso, e o Zé talvez seja um jornalista com algumas das melhores fontes do Brasil, conhece e transita em Brasília como ninguém e goza da minha enorme admiração por isso. Eu vou pedir vênia dele em relação aqui a alguns pontos. Primeiro, em relação à Argentina, por que esse teste foi feito na Argentina? Zé, o teste foi feito na Argentina porque as pessoas estão com medo no Brasil. Porque o Brasil vive um estado de tirania, um estado onde nós aqui agora não podemos comentar esse assunto com muita liberalidade, porque tem aqui um cara com uma baioneta que é apontada pra gente, figurativamente falando, né? Que é o YouTube, que são o Alexandre, etc. Então as pessoas acabam tendo que ir para a Argentina, ou vir para os Estados Unidos, ou ir para qualquer lugar para poder comentar. Eu acho que só o fato de nós já termos chegado a esse ponto no Brasil já é uma fraude por si, porque não existe democracia sem livre discussão de ideias. Democracia sem liberdade de expressão é simplesmente uma peça de ficção. O direito à liberdade de expressão é o direito com o qual nós protegemos todos os outros direitos. Então, se nós não podemos falar, o que a gente vai fazer, né? Então, esse ponto do medo é um ponto que tem que chamar a atenção. O que está acontecendo com o Brasil para a gente ter que apresentar na Argentina? Veja, nos Estados Unidos nós tivemos inúmeras apresentações sobre fraude em todo que é lugar e ninguém se ferrou por causa disso. Algumas pessoas foram processadas, que fizeram afirmações enganosas, e vida que segue, porque é permitido nos Estados Unidos você questionar. O YouTube não deixa, o TSE não deixa. Vamos deixar uma coisa clara para a audiência, e de novo aqui, volto a enfatizar a ressalva. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente relatando o que foi apresentado sem juízo de valor, porque não faremos, obedecendo as recomendações, a obrigatoriedade que o TSE estabeleceu e as políticas do YouTube, nós não faremos questionamentos. Mas o que foi feito, Zé, não é questão das correlações de coincidências, que são uma coisa sempre interessante em ciência e estatística, a gente usa muito no esporte. Toda vez que o Brasil jogou de camisa amarela no Pacaembu, ele marcou mais do que 3 gols. Essas correlações são muito interessantes e engraçadas, servem como comentários. Mas não foi feito isso. Não fizeram, quem está com mais votos em B, cidade começando em B, o Bolsonaro teve mais votos, ou cidade com frio ou calor, o candidato teve mais votos, não é isso. Eu vou explicar para que não haja dúvida na nossa audiência. O Brasil tem duas categorias, 2 gerações de urna. Uma geração mais nova, que é a geração de 2020, e uma geração antiga. Nem todas as urnas foram substituídas. Ao que me consta, 40% das urnas são da geração anterior. Tá? Algo como 38, alguma coisa assim. Essa geração nova teria sofrido uma auditoria, um teste público de segurança. A geração antiga não teria sofrido o mesmo grau de escrutínio. Tá? Então, são só 2 modelos. Os modelos são distribuídos por todo o Brasil, mas são distribuídos nas mesmas localidades, nas mesmas demografias, a princípio, nas mesmas demografias, as pessoas que votam são aleatoriamente distribuídas, que é uma coisa importante na estatística, né? A gente chama de IID, idêntica independentemente distribuídas. As pessoas votaram nessa sessão, são aleatórias. Então, quando você enxerga, lei dos grandes números, quando você enxerga tantos números e uma distribuição IID, as curvas têm que coincidir, normalmente coincidem. E o que aconteceu? Neste caso, especificamente, segundo os apresentadores deste relatório, as curvas não coincidem. Há uma diferença muito grande nas distribuições normais. Uma diferença bastante significativa, a ponto do Lula ter nas urnas antigas, justamente nas que não foram auditadas, às vezes
10, 12 pontos a mais do que teve nas urnas auditadas. O que significa isso? A princípio, nada. Por quê? Porque nós não sabemos se esses números apresentados são verdadeiros. Essa é a primeira coisa. Nós não sabemos quem são essas pessoas e se esses números são verdadeiros. A parte boa do que você falou, Zé, é o seguinte: qualquer um pode entrar no site do TSE e baixar os dados e fazer a checagem, não é? Só que não. O site do TSE, depois dessa apresentação, foi tirado do ar ou caiu do ar e os números não estão mais lá para a gente poder checar. E olha, eu quero crer, eu sou uma pessoa do bem, eu acho, procuro acreditar na bondade das pessoas, eu quero crer que o site caiu porque tanta gente quis acessar que o site do TSE caiu. Eu sei que parece um pouco estranho, o site do TSE, que é tão bom em tecnologia, que criou o sistema mais inviolável do planeta, que ninguém sequer pode questionar, e eles não conseguem manter o site deles no ar. Mas eu acho que o site deles caiu, eles não tirariam o acesso da população. A única coisa que eu peço, muitas coisas eu peço, mas uma coisa importante que eu peço aos técnicos do TSE é que trabalhem agora dia e noite para resolverem essas questões, porque não adianta, as pessoas estão com questionamento, então não ajuda que no momento onde as pessoas fazem um questionamento que gerou estranheza a uma parte da sociedade a ponto da hashtag Brazil was stolen ter virado trending topics mundial, não ajuda que o sistema do TSE tenha caído. Então, pela lisura das eleições, pela transparência, pelo Estado Democrático de Direito, para garantir a credibilidade do nosso sistema, eu peço aos técnicos do TSE que trabalhem dia e noite para restabelecer, para que todos tenham acesso aos dados, aqueles mesmos dados que estavam no ar até agora há pouco, para que todos tenham acesso a esses dados e possam fazer essas checagens e desmentir se for mentira, porque o que a gente mais quer é que ofícios falsos, estudos falsos, todos esses tipos de coisas sejam categoricamente desmentidos para que o brasileiro possa ter, sim, o máximo de confiança no seu sistema. Coronel Telhada, antes do comentário do senhor, preciso ser repetitivo, vou repetir a observação que o Paulo já fez, que eu mesmo já fiz, é preciso que sejamos muito cuidadosos nos